Vamos falar um pouco mais sobre analfabetismo funcional? Por que eu vou falar sobre isso neste vídeo? Algumas pessoas ficaram extremamente chateadas por eu ter usado esse termo analfabetismo funcional em relação a um pastor, algumas pessoas que leem e não entendem aquilo que leram. Eu quero esclarecer para você o que é analfabetismo funcional, para você perceber que eu não usei esse termo de uma forma pejorativa. Então preste atenção, porque quando alguém se entristece ou fica com raiva de alguém porque alguém usou o termo analfabetismo funcional, isso significa que a pessoa não sabe a definição do que é um analfabeto funcional. Então, acompanhe esse vídeo e você terá um esclarecimento muito interessante, bem como um incentivo para você continuar se desenvolvendo como um leitor. Em primeiro lugar, o que não é analfabetismo funcional? É importante mostrarmos o que não é analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional não é escrever com erros. Tá? Todos nós escrevemos com erros ortográficos. Sejam as pessoas mais letradas ou iletradas. Obviamente que a pessoa que mais lê, que mais estuda, a possibilidade de cometer erros é menor. Porém, analfabetismo funcional não está relacionado com cometer erros. Nós sabemos que o nosso país é um dos países com o menor índice de alfabetização do mundo. É um dos países com a educação mais precária do mundo. Por isso você e eu não devemos criticar as pessoas que cometem erros ortográficos. Nós não devemos criticar as pessoas por isso, até porque vivemos num contexto social e educacional precário. Então, ao invés de criticar alguém porque cometeu um erro ortográfico, nós temos que ajudar essa pessoa. Não é? Então perceba, analfabeto funcional não tem nada a ver com erros de ortografia. Óbvio, um analfabeto funcional comete erros também, de ortografia, comete. Mas não é escrever com erros. Por exemplo, eu não me considero um analfabeto funcional. Né? Eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado, estou entrando num programa doutoral. Entretanto, eu escrevo com erros em certos momentos. E aprendizagem de uma língua, até mesmo da sua língua pátria, é uma aprendizagem praticamente eterna. Por exemplo, eu leio aqui no YouTube comentários escritos com português horrível, mas são perfeitamente compreensíveis. Ou seja, a pessoa tem problemas com ortografia, mas ela não é uma pessoa analfabeta funcional. Ela soube expressar as suas ideias e ela sabe entender as ideias de um texto. Analfabeto funcional não é uma pessoa que não estudou. Há muitos universitários, pessoas que estão já entrando para o mestrado, que são analfabetas funcionais. Elas leem e não entendem o que leem. Nós não somos devidamente alfabetizados. Por quê? Na escola nós somos muito ensinados a ler, mas não a entender o que estamos lendo. Na nossa alfabetização, somos ensinados a juntar palavras, não é? Para descobrirmos o código, o significado por trás dessas palavras. Sabemos formular o código, mas não sabemos entender as palavras que se encontram num texto bíblico. E muitas pessoas, elas são incluídas no mundo digital, mas não são alfabetizadas devidamente. São analfabetas funcionais. Essas pessoas acabam, no mundo digital, apresentando suas ideias, que são resultado de uma leitura precária, interpretaram um texto de forma totalmente distorcida e acabam sendo influenciadores. E, como resultado, formamos uma geração analfabeta, funcionalmente, que lê e não entende aquilo que leu. Então, quando eu uso o termo aqui analfabeto funcional em relação a uma pessoa, eu não estou dizendo que ela é uma pessoa que não teve estudo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O analfabeto funcional
pode ter uma pessoa com mestrado pode ser um analfabeto funcional, e uma pessoa que fez apenas o ensino primário ou médio, ela pode não ser um analfabeto funcional. E vou lhe dizer o porquê. Muitas vezes uma pessoa que entra no mestrado, ela entrou porque quer seguir aquela carreira, mas ela não tem, diríamos assim, o hábito da leitura. Mas há pessoas que têm o hábito da leitura, que não fizeram mestrado, nenhuma graduação, mas não são analfabetas funcionais. Porque elas, por terem se familiarizado com bons livros, elas aprenderam a interpretar um texto. Então veja, um analfabeto funcional é uma pessoa que não interpreta um texto devidamente. Um exemplo de analfabetismo funcional foi um pastor que, num debate em que eu estive com ele na Rede TV, ele fez uso desse livro, Questões sobre Doutrina. Ele pegou a página 99, né, para dizer, por exemplo, o seguinte, que os adventistas enquadram Ellen White na mesma categoria dos profetas canônicos, ou seja, dos profetas que têm livros inspirados na Bíblia. Quando eu apresentei a página 98, ele ficou meio perdido, né, porque ele percebeu que é o contrário, né? No item 1 diz o seguinte: não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cânon sagrado das Escrituras, ou seja, nós não cremos que Ellen White completa a Bíblia não precisa ser completada. Só que em vídeos posteriores, ao ele comentar aquilo que eu discuti com ele no debate, ele falou o seguinte: não, eu não creio nesse livro porque ele se contradiz. Na página 98, diz que os escritos de Ellen White não são uma adição ao cânon bíblico, mas Ellen White é colocada na mesma categoria do profeta Asaf, por exemplo, que é canônico. Então esse livro se contradiz, não creio nele. Ou seja, ele demonstra um grau de analfabetismo funcional, porque ele não entendeu o que ele leu. Na página 98, o que está dizendo? Que os adventistas não consideram os escritos de Ellen White uma adição ao cânon sagrado das Escrituras. Já na página 99, quando coloca Ellen White entre a categoria dos profetas não canônicos, incluindo Asaf, o livro quer dizer o seguinte: Asaf, ele tem realmente salmos escritos na Bíblia, mas ele não é um profeta canônico. Ele tem alguns salmos presentes na Bíblia, mas ele não é um profeta canônico, porque nós não vemos um livro de Asaf na Bíblia. Então o que o Questões sobre Doutrina quer destacar? Que a Bíblia não precisa de complementos. Ellen White não é uma adição ao cânon bíblico, mas Ellen White faz parte não dos profetas canônicos, mas dos profetas não canônicos. E o profeta canônico e não canônico tem o mesmo grau de inspiração, mesmo que as mensagens tenham tenham funções diferentes. Por exemplo, o profeta canônico, diz aqui no próprio contexto, o profeta canônico tem mensagens universais, que se aplicam a todas as pessoas. O profeta não canônico não. Não necessariamente. Ele pode ter mensagens que são a nível local e para certo grupo de pessoas. E aqui se enquadra Ellen White. Cremos que Ellen White tem mensagens para os adventistas e a Bíblia, com os profetas canônicos, tem mensagens para todas as pessoas de todas as épocas, todas as religiões. Então veja, ele diz que o texto se contradiz, mas o coitado ele não conseguiu entender. A leitura atenta demonstra, né, que esse querido pastor, mesmo bem intencionado, ele tem um certo grau de analfabetismo funcional. E veja, eu não estou com isso aqui ofendendo ninguém. Eu já fui um analfabeto funcional. Antes de eu me familiarizar mais com livros, eu me recordo, quando eu fiz a minha graduação em comunicação social, né, eu percebi que foi só bem depois em que eu continuei lendo muitos livros foi que eu deixei de ser um analfabeto funcional. Ter graduação ou pós-graduação não é garantia de nada de que você é um analfabeto funcional. Então não estou ofendendo. Eu estou demonstrando, por meio de fatos concretos, que certas pessoas são analfabetas funcionais. Porque elas fazem algumas coisas. A pessoa lê o texto bíblico e ela distorce. Então eu tenho que chegar a uma das conclusões. A pessoa distorce o texto bíblico porque é mal intencionada, ou ela distorce o texto bíblico porque é analfabeta funcional. Como eu acredito muito nas pessoas, eu prefiro crer na segunda opção. E eu vejo que
constatar que uma pessoa é analfabeta funcional é menos pesado do que constatar que a pessoa é desonesta. Você entendeu a minha posição? Então, quando eu vejo fatos, eu preciso chegar a conclusões com base nos fatos que me são apresentados. Deixa eu ler aqui para você, brevemente, algumas definições sobre analfabetismo funcional para você perceber que eu não estou aqui ofendendo ninguém. O que eu estou fazendo é apontar um fato. Se a pessoa distorce um texto da Bíblia, ou ela é mal intencionada e tem problema de caráter, ou ela é analfabeta funcional. Eu prefiro ficar com a opção mais leve. Até porque eu não posso julgar ninguém e até porque eu acredito muito nas pessoas. Tá? Eu vou ler aqui para você uma breve resposta. O título é assim: A questão do analfabetismo funcional do Brasil. Tá? Isto aqui se encontra num portal de educação do UNASP, né? Centro Universitário Adventista, tá? Universidade Adventista nossa, que tem em Engenheiro Coelho e também em São Paulo, tá? Eu queria ler esse artigo, se encontra, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Se você quiser ler esse artigo. E aqui há uma definição muito importante do que é o analfabetismo funcional. Você vai ver aqui uma imagem com a qual o post é iniciado, que mostra que muitas pessoas têm dificuldades de interpretação de texto nos dias de hoje. Então, dê uma analisada nesta imagem e você vai perceber exatamente isso. Começa o post deste tema com essa imagem que mostra que não somente nas redes sociais, mas em todas as comunicações verbais e escritas, há problemas graves de interpretação de texto. O que faz 21% da população brasileira ser analfabeta funcional. Então isso é um fato. 21% da população brasileira é analfabeta funcional. Eu até tenho a impressão de que há estudos que dizem que o número é maior ainda do que 21%. Definida como a incapacidade que uma pessoa demonstra ao não compreender textos simples, muitos brasileiros, mesmo se achando capacitados por possuírem um diploma de determinado nível de escolaridade, só conseguem decodificar minimamente letras, frases isoladas, algumas sentenças e textos curtos, demonstrando uma absoluta dificuldade de interpretação de textos. Então veja aqui a definição de analfabetismo funcional. Né? A pessoa lê frases, junta letras isoladas, né? Mas não consegue entender o que está sendo lido. Tá? No Brasil, menos de 70% daqueles que possuem diploma de nível superior conseguem ser proficientes na leitura e escrita, ou seja, demonstrar habilidade e competência na leitura e na produção de textos. E somente 8 em cada 100 pessoas têm um perfeito domínio da leitura e produção de qualquer tipo de texto. Isso aqui é seríssimo, isso é um fato. Então você não pode dizer, por exemplo, o Leandro foi ofensivo por dizer que alguém é analfabeto funcional. Eu não fui ofensivo, eu constatei um fato. Né? Um fato que me foi apresentado e que tem dados para isso. Ou seja, 70% daqueles que possuem um diploma de nível superior, né, conseguem ser proficientes na sua língua, na escrita. Né? E aqui diz que somente 8 em cada 100 pessoas têm um perfeito domínio da leitura e produção de qualquer tipo de texto. Tá? Então perceba uma coisa, o analfabetismo funcional é um fato, não é, se nós abordarmos com respeito e educação, sem julgar a pessoa em si, não é um erro apontar o analfabetismo funcional. E eu aproveito para finalizar dizendo uma coisa, leia bastante. Leia muito a Bíblia, leia livros, né, que fortaleçam a sua fé, leia livros de empreendedorismo, leia livros, né, sobre a sua área de atuação no mercado de trabalho, leia notícias boas, não esses lixos que tem aí, não entule a sua mente de lixo, né, leia boas coisas, leia bons artigos, assista bons vídeos, ou seja, separe tempo para ler bastante. E aí, independente do título acadêmico, independente do seu grau universitário, você não será um analfabeto funcional. O remédio para o analfabetismo funcional é ler.
ler bastante, escrever, pensar no que está lendo. Ler não é simplesmente juntar um grupo de palavras e frases, não. Ler é você pensar no que está lendo, refletir. Fazendo isso, nós iremos diminuir significativamente o índice de analfabetismo funcional no nosso país. E não teremos também uma séria dificuldade em confundirmos analfabetismo funcional, não é, com ofensas pessoais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.